Tem uma história que a gente tava louco pra trazer aqui pro podcast e vamos aproveitar que chegamos no mês de junho, mês do orgulho LGBTQIAPN+, pra te contar essa história. Tá começando mais um Histórias pra Ouvir Lavando Louça e hoje com um episódio que não é só uma história de um casal, mas também é um pouco da história do nosso país. E não é nenhum exagero dizer isso, viu? Porque a gente vai conhecer a história de um dos primeiros casais gays a se casar e adotar um filho perante a lei brasileira. Às vezes a gente esquece o quão recente tudo isso é. Não faz nem 15 anos que a gente conquistou esses direitos. E o Tony e o David foram parte ativa de todas essas vitórias. Porque realmente foi uma história na época, foi uma comoção, assim, sindicatos, partidos, todos tinham os programas da Silvia Popovic, o Serginho Groisman. A gente era assim, popstar, tudo quanto é programa a gente estava lá falando e denunciando. E isso foi nos fortalecendo enquanto ativista, enquanto militante, porque era um caso muito concreto de discriminação. E eu adorei e adoro até hoje aquela ideia de falar, olha, todos nós somos iguais perante a lei, isso é discriminatório. E hoje a gente pode casar. Bom, se tiver acabando o detergente por aí, dá uma corridinha no Oxxo e compra mais um, porque hoje a louça é grande. Essa é mais uma história apresentada pelo nosso querido parceiro Oxxo, que tá sempre com a gente e sempre com você pra te salvar no dia a dia. Você já sabe, né? O Oxxo tá sempre perto e pronto pra te ajudar com o que você precisar. Tem mais de 140 ofertas por dia e fica aberto 24 horas em Campinas e no interior. Perfeito se você é daqueles que gosta de ouvir nossos episódios de madrugada e ainda fazer uma boquinha. E se você for de São Paulo, eles estão com uma loja temática LGBT incrível ali na Avenida Consolação, que vale a pena visitar e tem tudo a ver com o assunto de hoje, né? Então, bateu o desespero porque faltou coisa em casa? Respira e pensa que provavelmente dá pra resolver no Oxxo aí do lado. Sem mais delongas, bora pro episódio que tá bom demais. Eu sou o Alexandre Simone. E eu sou o Lucas Galdino. E esse é o Histórias pra Ouvir Lavando Louça. A história de hoje é um filme completo. E como todo bom filme, ela começa com um personagem em crise. O Tony tinha se assumido gay aos 13 anos de idade no interior do Paraná. E não precisa nem dizer que não foi nada fácil, né? Pouco tempo depois, ele se mudou pra Curitiba, onde começou a entrar pra militância e lutar pelos seus direitos. E por mais que ali as coisas foram melhorando, o preconceito ainda era muito grande. A gente tá falando do final da década de 80. Foi aí então que o Tony decidiu ficar 2 anos fora do país. Ele se planejou para ficar 6 meses cada em 4 cidades da Europa, sendo que Londres seria a última. Deu certo, ele embarcou, foi se virando mesmo sem falar os idiomas, conhecendo novas pessoas, até que chegou os 6 meses finais e Londres bateu na porta. Ele já tava lá há 15 dias, tinha arrumado um emprego, um teto para morar e também um detalhe importante, acho que o mais importante, um bofe italiano. Lá, pelo menos os europeus, eles são muito diferentes de nós brasileiros. E aí a gente acabou de transar e foi muito bacana e foi muito... E daí ele falou assim, agora eu quero ficar sozinho, eu quero escutar meus discos. E eu achei aquilo de tão ofensivo que para os europeus em geral eles são muito, olha, eu quero ficar sozinho, eu vou escutar música agora. Eu querendo ficar com ele, namorando, enfim... Eu falei, olha, tudo bem, eu vou, mas eu nunca mais volto. E daí saí dali, era acho que umas 7 horas, fui para o Candental. Tomei como que chama, um belo de um pint of beer e peguei o metrô e a linha preta em Londres, Northern Line, e foi na estação Highgate Station, a estação mais profunda de Londres, são vários níveis de escada rolante, e é isso que eu olho o David, essa pessoa que eu tô vendo aqui, maravilhosa, muito... E ele é lindo hoje. Você imagina, 35 anos, ele com sobretudo, com terno, com gravata, no dia tava cheiroso. Eu olhei para ele e ele me olhou. Sabe quando uma gay olha para outra, que sabe assim, ali tem molho, ali vai dar para investir. Ele me deu a senha, eu fui lá, apertei. E eu falei assim,
Eu já estava sob efeito daquele pint of beer, que eu agradeço a Deus. Cheguei nele, não falei hi, não falei hello, não falei what's your name, where are you from. Eu falei assim, do you wanna be my husband forever? E ele me deu um sorriso super largo. E eu falei, ih, já grudei o boy. O detalhe é que nessa época o inglês do Tony não era lá essas coisas, e eu entendo bem ele, mas ele foi na cara e na coragem e não perdeu a chance. E o David, que também já tinha tomado algumas cervejas essa noite, acabou dando trela. Amo. A gente estava do lado de fora da estação e foi, não sei quantas horas, umas 3 horas, né, só conversando, tentando se entender, porque eu falava francês, mas não falava português, então é muito difícil de entender exatamente o que a outra pessoa quer dizer, né? Mas eu estava numa fase da minha vida que eu fui casado, né, 10 anos, só que eu estava chegando um momento, eu sempre tive conflito de aceitação nessa época, né, da homossexualidade minha. Por isso que me casei, né, eu não... Só que eu fui criando um conflito tão grande que eu queria sair daquela situação e realmente ser quem eu sou, né. E foi justamente... caiu direitinho, o Tony foi aquela pessoa que me ajudou a quebrar aquela prisão, né, de seguir o modelo heteronormativo e me assumir como eu sou gay, pronto. E ele foi a pessoa que apareceu no momento certo para mim. Só que as coisas não foram fáceis assim, porque o David era casado com uma mulher e já tinha um relacionamento há 10 anos. Então, quando rolou aquele encontro intenso, ele não podia só se entregar e viver o amor que sempre quis. Ao mesmo tempo, ele sabia que aquilo não podia acabar naquela noite. Então ficou combinado que eles se encontrariam dali a uma semana. E aqui tem uma curiosidade que foi muito bacana. Daí vai, né? Então, a linguagem, a mímica e não sei o que, tudo assim. Porque é a linguagem do amor, né? Sabe? Você vai... E eu realmente, quando vi o Boff, eu falei, é esse. Eu não sabia dos defeitos dele, então não aparecia, não estava muito aparente, sabe? Você gosta da personalidade, mas daí a pessoa tem mais 10 personalidades. Mas naquele momento eu falei, é o boy. Então vamos melhorar esse e vamos ficar com esse. E foi muito bacana, daí nós ficamos acho que até tipo 2 horas da manhã, 2 ou 3 horas da manhã na porta do apartamento. Eu não levei, eu fui uma menina casta, não levei ele para o apartamento no primeiro dia. Nós fizemos no parque, algo rapidinho, porque lá em Londres é muito famoso os parques, né? Muito famosos, assim. Então, é o Tea Room. Tea Room. Cottage. É Cottage. Mas aqui tem uma curiosidade que aí... O David, nós nos encontramos, eu nunca lembro se foi na segunda ou na terça, antes da Páscoa. E aí ele falou assim, eu vou ter que viajar, eu vou viajar acho que na quarta-feira, mas eu volto e nos encontramos na segunda-feira. Então, daquele dia, mais uma semana, e eu volto aqui na segunda-feira, às 18 horas. Eu andava, ia trabalhar... pisando em ovos, assim, e será que ele vem? Será que o meu bofe vai voltar? E eu toda assim, princesa. Então foi a semana mais difícil da minha vida. E não é que 18 horas, não foi 18h01 e nem 17h59, foi 18 horas, ele bateu nossa, eu desci, tinha escovado os dentes acho que umas 10 vezes, eu tinha me arrumado, tinha tomado banho, tinha me preparado, né? Naquele tempo não havia Xuca, então, mas me preparei de todos os jeitos e aí ele chegou com o terno, com o sobretudo, todo perfumado, porque ele era diretor, ele trabalhava na diretoria financeira do Hospital das Clínicas de Londres, então era um homem chique. E ele chegou com uma sacola de plástico, eu sempre falo plástico, e estava arrebentado. Mas ele trouxe uma garrafa de vinho, espaguete, tomate, alho, azeite, enfim, cebola e carne moída. Ele trouxe todos os ingredientes. Quando eu abri a porta, ele com aquela sacola de plástico sem o cabinho assim,
Eu olhei, puxei ele e eu tirei a roupa dele no dente, no corredor, assim. E peguei e coloquei a comida lá, a comida é depois. Agora é você. Agora é minha comida. E foi muito lindo, sabe? A gente nos degustamos ali, porque foi uma semana muito difícil para mim, de espera. E daí ele fez o primeiro prato pra gente. Nossa, eu falei, olha, achei o bofe perfeito, cozinha, trouxe todos os ingredientes, não faltou nada. E inclusive isto, até hoje, nós estamos aqui em Praga, nós passamos por Berlim, passamos por Cracóvia, por Varsóvia e por Auschwitz, e as cidades que nós passamos. Está lá o nosso vinho, a nossa espaguete, a nossa carne moída. A gente repete isto há 35 anos, toda a sexta-feira, que é pra gente um ritual em que a gente rememora isso. Então, enquanto o Tony estava completamente entregue depois do primeiro espaguete, o David ainda tinha aquela vida dupla para resolver. Só que a verdade é que ele já estava percebendo que quem ele queria mesmo era o Tony. Tanto que na semana seguinte ele deu uma fita cassete do Pet Shop Boys pro Tony, que tinha uma música bem sugestiva, You Always On My Mind, ou em português, Você Tá Sempre Na Minha Mente. A trilha sonora pro Amor Proibido já estava até definida, só que a verdade é que não era exatamente assim que os dois sonhavam viver. Chega um momento que eu queria separar da minha esposa e queria aceitar isso como o Tony. Daí ele estava chegando no plano original dele, ele queria passar 6 meses em cada um dos 4 países. Estava chegando no final dos 6 meses, ele falou, eu vou embora, né? Eu não vou ficar aqui. E aí eu falei, bom, se você me der um tempo para eu me organizar, para separar da esposa, para arrumar a vida, eu gostaria de ir para o Brasil com você, para morar com você. Aí, foi o pedido de casamento. Aí ele topou, eu separei da esposa, mas ele falou, antes de você morar no Brasil, eu quero que você conheça o Brasil para ver se você vai se adaptar, se você vai gostar. Então, no início de dezembro de 90, eu vim para o Brasil para conheci a família do Tony no interior do Paraná. E viajamos um pouco pelo Brasil, fomos para Santa Catarina, São Paulo, Rio e Recife, eu acho. E realmente eu gostei muito. E daí a gente voltou para Londres e ficou mais uma noite ao final de 91. E nesse período a gente poupou, economizou para ter dinheiro para estabelecer a vida. Porque eu larguei tudo, né? Eu larguei emprego, larguei casa, fui para o Brasil só com o dinheiro que a gente conseguiu economizar nesse último ano que a gente ficou, que foi um ano a mais do que o Tony tinha previsto. Eles vieram pra cá e compraram um apartamento no centro de Curitiba, onde eles moram até hoje. E aos poucos, o David foi conseguindo se ajeitar, fazendo trabalhos de tradução. Só que uma das coisas que ele tinha que resolver nessa nova etapa para ficar no Brasil era o seu visto. No começo, ele ficava renovando uma espécie de visto de turista que valia por alguns meses. E aí ele saía do Brasil e depois voltava com um visto novo. E ficava nesse fluxo incessante até que um dia um vizinho amargurado fez uma denúncia para a Polícia Federal. Sabe a bicha invejosa? Isso infelizmente acontece no nosso meio, e quer dizer, no meio dos seres humanos, né? Porque eu e o David, a gente demonstra felicidade, nossa, adoro a bicha, adoro, é o melhor que aconteceu pra mim. E a pessoa denunciou e a Polícia Federal foi lá em casa e prendeu meu esposo. E ele na época, não tinha telefone celular, aí ele ligou. Tinha pessoa que trabalhava em casa, eu pedi para ela avisar o Tony. Daí essa pessoa foi lá no meu colégio, lá onde eu estava dando aula, e falou, o David foi autuado pela polícia, ele está lá. Na hora eu saí de lá, já liguei para um advogado e fomos lá, e a demônia da delegada
da Polícia Federal na época, mas uma carrasca, sabe quando? E eu chorando, né? Se eu vou perder meu bofe, depois de tudo isso que eu saí do Brasil para consegui-lo e todo o amor envolvido e toda... Ela falou, não, 8 dias você tem que sair do país. E aquilo, nossa, a gente... Daí nós assinamos que ele tinha que sair do país. E aí chegamos em casa e pagar uma multa, enfim. Sei que chegamos em casa, sentamos no nossa cama e começamos a chorar, né? Aí como eu te disse no início da nossa entrevista, eu sou extremamente, onde tenho um problema eu já coloco 3 soluções. Eu falei, vamos lá, choramos, vamos ficar juntos? Daí a primeira palavra, sim. Então vamos. Então eu tenho muitos amigos que moram no interior, tem fazenda, a gente se esconde lá e pronto. E a gente vai ser, como que chama? Peão de chácara, peão de fazenda. Então foi uma sugestão. Aí, ou vamos para o Amazonas, para o estado do Amazonas, vamos fazer um trabalho voluntário com os indígenas, ou vamos ser voluntário das Nações Unidas, na África, mas nós vamos ficar juntos. Então, primeiro definimos, vamos ficar juntos, porque ali seria uma boa possibilidade de a gente se separar, né? Mas a gente queria ficar junto, mas aí foi uma ideia minha, porque eu adoro a Constituição Federal, eu vejo que a nossa Constituição de 88 ela é babadeira, e lá fala que todos são iguais perante a lei. Eu falei, David, eu sou um cidadão, você é um cidadão, se você fosse mulher ou eu fosse mulher, nós não teríamos tudo isso, então nós estamos sendo discriminados. Aí veio a ideia, nós já sentamos na máquina de escrever e já fizemos assim, Polícia Federal discrimina casal gay. Daí contamos a nossa história e mandamos para Deus e o mundo e o prima dele através de fax. Naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha internet. Nossa, explodiu. Isso foi para o Jornal Nacional, foi para o Fantástico, foi para Jornal do Brasil, Globo, Folha de São Paulo, tinha o Jornal do Brasil. Foi assim, manchetes. E aí, nessa semana, nosso apartamentinho virou um estúdio de televisão. E aí, no Fantástico saiu no domingo, e daí, no outro domingo, era Dia das Mães. Aí, nós fomos no Jô Soares, nós fomos 3 vezes no Jô Soares. E daí, no Jô Soares, ele fez as piadas, ele falou, mas e quais são as saídas para vocês ficarem? Daí, primeiro, a gente ter um filho, ou o David aplicar... 300 mil dólares, ou casar com uma mulher. Aí apareceu 43 mulheres querendo casar com o David, e aí isso foi para durante a semana, a minha mãe ficou, porque a minha mãe é daquelas do interior, mas ela é muito interessante. Tony, vai com uma mulher dessa casa, você perde o marido, elas vão pegar o passaporte dele, e você vai ficar triste. Eu sou uma pessoa idosa, tenho 75 anos, eu posso perder a pensão do INSS e eu me caso com ele. Nossa, e aí eu achei a ideia muito interessante, porque, olha, já arruma, fica tudo em família, a sogra casa com o genro para fazer o filho gay feliz. Isso foi manchete no New York Times, no Guardian, em Londres, e aí foi pro Fantástico, porque era o Dia das Mães. E a minha mãe foi a personagem, o amor incondicional de uma mãe. E isso mobilizou a opinião pública, que a gente, assim, na época, em 96, 95, nós tínhamos, apoio de 10% da população. Mas só que isso sensibilizou. E a gente chorava, né? Porque a pessoa falava, olha, ele vai ter que ir embora. E aí mobilizou, sei que a gente sensibilizou o embaixador, o cônsul britânico, a Dona Ruth Cardoso, que Deus a tem em bom lugar, mulher do Fernando Henrique, Marta Suplicy, o Fernando Gabeira, José Genuíno, vários parlamentares fizeram, aí arrumaram um jeitinho brasileiro, sabe aquela coisa assim da gambiarra brasileira? Aí estudaram o David, o que ele sabia fazer, ele sabia fazer tradução, e aí tem na lei uma brecha que fala, se contratar a pessoa aqui no Brasil e tiver um contrato de trabalho, ele podia ficar. E aí ele foi contratado para fazer traduções para a nossa ONG, pago pelo Ministério da Saúde num programa de HIV/AIDS. Ele tinha que traduzir os panfletos de HIV/AIDS
Sei que a gente achou uma solução bem tupiniquim brasileira, mas a partir daí nós já começamos a luta pelo casamento, pela parceria civil com a Marta Suplicy. Então a gente daí escrevemos um livro, O Direito de Amar, a história de um casal gay, e a gente começou todo esse babado de lutar pelos nossos... Pra gente situar, isso era por volta de 1996 ali. Foi quando o David conseguiu esse visto de trabalho, ou seja, ele ainda não era residente brasileiro, né? Esse visto de trabalho valia por 2 anos e aí ele conseguiu renovar algumas vezes. Só que quando chegou em meados de 2002, ele foi informado que não dava mais para renovar esse visto. E aí que começa uma outra batalha jurídica. Uma amiga dos dois, que era advogada, enviou uma denúncia ao recém-criado Conselho de Combate à Discriminação no primeiro governo Lula, alegando que eles tinham sim uma união estável. E essa denúncia foi aceita. Então algumas regras foram ajustadas. O David conseguiu ficar no Brasil e aí finalmente em dezembro de 2005 ele consegue o status de residente. Foi um alívio muito grande e dá uma outra dimensão à vida. Você não, eu vivia no Brasil, eu trabalhava no Brasil de alguma forma, mas eu não tinha os direitos garantidos. E só foi, avançando um pouco na história, só foi quando eu recebi esse documento que a gente pôde dar a entrada no pedido de adoção, porque antes eu não ia para frente, porque eu não tinha documentação reconhecida pela jurisdição. Então, deu uma abertura de mais direitos, né? mais igualdade de direitos. E aí, a partir daí, nós tínhamos os direitos e nós sempre queríamos compor uma família, nós queríamos ser pais. E aí nós fizemos o planejamento em 2000, ficamos 5 anos fazendo terapia e também lendo muitos livros, principalmente literatura inglesa, sobre o que era casal gay adotar. E a gente tinha medo de adotar e pelas crianças não serem discriminadas. E sei que a gente se conscientizou e em 2005 entramos com uma papelada para adoção e demorou 7 anos, veio uma decisão que a gente podia adotar, só poderia adotar menina. E a gente achou discriminatório, recorremos, aí o Ministério Público recorria, falando que não podia. Sei que nós fomos ao Supremo, e nós fomos o primeiro casal gay no Brasil a ter o direito a adotar a criança pai. Porque eles falaram, não, só adota você, Tony. Daí o David adota outro. E a gente não queria fazer esse trabalho jeitinho brasileiro e pela segurança das crianças. Né? Porque se um falecer, o outro não tem direito automaticamente de guarda da criança adotada daquela forma. A gente queria adoção conjunta mesmo, né? O processo legal para conquistar esse direito não foi simples. Eles deram entrada nos primeiros pedidos lá em 2005 e as coisas foram caminhando bem lentamente, como tudo, né, moroso na justiça. Em paralelo a isso, os dois conversavam com uma série de pessoas influentes e políticos para também levar adiante o projeto da legalização da união homoafetiva. A Marta Suplicy, à época, tentou botar para votação essa proposta, mas ela foi engavetada no Congresso e até hoje tá lá escanteada, enquanto, né, tá rolando papos aí muito estranhos e super rápidos. Na verdade, meses atrás, um desses políticos pastores tentou desengavetar a proposta e trazer para votação justamente para não aprovar e tentar entrar em conflito com a decisão do Supremo. Ou seja, foi uma tentativa clara de trazer os casamentos homoafetivos para a ilegalidade novamente. Por isso que, infelizmente, nunca dá pra gente baixar a guarda. Aí depois de tanto tempo de espera, o Tony cansou e resolveu arriscar ir por um outro caminho. E aí nós tivemos a ideia de entrar no Supremo Tribunal Federal. E no dia 5 de maio de 2011, eu presenciei, falei com todos os ministros, fizemos todo o nosso trabalho de litigância estratégica, e aí, unanimemente, dia 5 de maio de 2011, foi reconhecido a união estável como um direito à nossa comunidade. E que foi bacana. Foi ali que eu pedi o David em casamento para ele casar, e aí, voltando para Curitiba, já na sexta-feira, fomos em 3 cartórios, não deu certo. Daí na segunda-feira fomos em não deu. Aí nós pegamos o doutor Dálio Zipim,
e fomos lá num cartório e eles tiveram que casar a gente, fazer a união estável. Aí fomos o primeiro casal, depois da decisão da Suprema Corte, a ter registrado a união estável. E daí transformamos em casamento. E foi justamente o reconhecimento da união estável que destravou a outra batalha que os dois estavam vivendo há 6 anos, que era a batalha da adoção. O Supremo também estava com essa matéria em discussão, só que em paralelo a isso, a juíza do Tribunal de Adoção usou o argumento da união estável para autorizar a adoção. Depois, o Supremo confirmou essa decisão. Ou seja, praticamente 7 anos depois de iniciar o processo, os dois finalmente conseguiram ter o tão sonhado filho. No mesmo ano em que eles também se casaram perante a lei. Eu prefiro a versão romântica de que eles se casaram naquela plataforma de metrô depois da pergunta cara de pau do Tony. Mas, romantismo à parte, foi extremamente importante os dois conseguirem essa vitória jurídica. Não só para dar estabilidade para a paternidade deles, mas também para abrir as portas para que hoje a gente tenha essa condição de igualdade perante a lei. Primeiro é a realização. Você ser cidadão pleno é um gozo, é uma coisa maravilhosa. Você falar assim, olha, eu não quero nada, não quero nenhum privilégio, eu não quero me aposentar mais cedo, eu não quero ter mensalão, eu não quero ter emenda parlamentar, eu não quero ter... Eu só quero ser feliz e quero que eu tenha segurança jurídica, que o Estado proteja a nossa família. Então é uma sensação muito de realização, de a gente ter lutado, de a gente não ter tido a coragem na época, porque eu vejo assim que hoje falar, ai, são gay, a gente vê aquela coisa maravilhosa lá, daquela orquestra de leques da Lady Gaga, é uma coisa, hoje. Mas você lá, em 1990, falar que você era gay, meu amigo, eu não tinha, a única referência que eu tinha no âmbito de televisão era a Rogéria, não tinha. Hoje, por exemplo, a gente olha no Instagram, tanto casal gay, tanto casal de lésbica e não sei quem, e daí os atores, tudo viado, tudo bicha, todo mundo, e quem não gostaria de ser. Hoje não, hoje meu amigo, tá fácil ser gay, hoje tá fácil, mas no nosso tempo a gente teve que, foi muito difícil. Então ver hoje, eu me sinto, sabe aquela questão do orgulho gostoso? Eu me sinto assim, nossa, a gente veio, venceu, conseguiu, e não foi pra gente só. Eu acho que a gente, claro, nós estamos bem, nós estamos bacana, e agora eu vejo que tem toda uma outras pessoas dentro da diversidade, por exemplo, as pessoas não binárias. Agora o Superior Tribunal de Justiça reconhece o gênero neutro, que é algo que no meu tempo e para nossa cabeça é até difícil de entender, mas eu acho que hoje são novos direitos que estão sendo conseguidos. Então, e eu acho bacana que as pessoas lutem. E esse exemplo nosso da comunidade LGBTI+, nós nos organizamos, daí nós fundamos a Associação Brasileira. Hoje eu sou presidente da Aliança Nacional LGBTI+, da Associação das Famílias Homo-Transafetivas, e a gente tem que ir percebendo aonde tem alguns focos de discriminação. Por exemplo, hoje nós estamos com em torno de 60% da população nos apoia, assim, firmemente. Mas nós temos aí em torno de 30% que é uma extrema-direita, que é extremamente reticente aos nossos direitos. E que a gente vai ter que dialogar com esse povo. Então a gente vai ter que dialogar principalmente com esse pessoal ligado às religiões evangélicas, e sempre conversando de uma forma muito bacana. Eu não quero fazer propaganda para que tenha mais gays, sabe? Não, vamos fazer agora, nós queremos que a gente vai sair com um livro embaixo do braço do Friedrich Nietzsche e falando agora, todos os casais têm que fazer sexo anal e é do mesmo sexo, agora vamos fazer apologia ao homossexualismo, né, entre aspas. Não, nós queremos que os casais sejam felizes, que cada um com as suas orientações sexuais, com a sua identidade de gênero, se a pessoa quer colocar brinco, quer colocar batom, quer colocar tatuagem, as pessoas têm que ter livre-arbítrio para fazer o que quiser da vida, desde que não interfira no direito do outro, né? Então, não queremos legalizar a pedofilia, não queremos destruir a família de ninguém. O que destrói a família é a LGBTfobia, quando um pai espanca o filho por ele ser gay ou pela menina ser lésbica, isso destrói a família. Então, o que nós queremos é que
nossa sociedade seja uma sociedade acolhedora para todas as pessoas. Quando a gente ouve os dois falarem, dá pra sentir uma leveza tão grande na relação que é até difícil de visualizar eles passando por tantas batalhas como eles passaram. Talvez seja justamente por isso, né? Eles sabem tudo que já viveram pra estar aqui 35 anos depois. Juntos, felizes e mais vivos do que nunca. Olha, é difícil assimilar que passou tanto tempo, parece que foi ontem. E, de repente, a gente era jovem, agora a gente é velhinho, né? Assim, o tempo passou voando mesmo. E eu não sei, é uma vida de coisas compartilhadas, de companheirismo, de cumplicidade, de empatia, de entender o outro, de cuidar do outro, pensar no outro e não só em si. É uma construção. O Tony, quando eu conheci há poucas semanas, ele fez um desenho. Ele fez 2 ciclos lado a lado. Daí um ciclo era o Tony e o outro ciclo era David. Então ele desenhou um terceiro ciclo ligando os 2 primeiros ciclos. E isso... O terceiro ciclo é o casal. Então, cada um tem sua vida em separado, mas tem um momento que se une, né? Então, a gente procura manter esse equilíbrio dentro da relação. Eu vejo que a nossa é uma intersecção. Por exemplo, o David me complementa em algumas coisas. Ele é muito minha família, é muito minha mãe, é muito meu amigo, meu marido. Ele é meu amante, é meu, como que chama? Quando você chega com a sacola do mercado, eu acho aquilo, nossa, eu acho tão charmoso ele chegar com as sacolas do mercado. É meu fornecedor, como que fala? Supply. Não, how to say em português? Não, sabe aquele provedor que vai sair... Está respirando o rojão, mas não chegou a mercadoria. Não chegou a mercadoria. Não, mas assim, é muito bacana de você ter alguém que está trazendo comida para você. Então, tem essa parte dos afetos, da gente fazer... vamos fazer... Da quarta-feira é o dia que em casa nós fazemos uma comida internacional, no domingo à tarde, vamos fazer um piquenique, então vamos para o parque. Agora nós estamos fazendo academia pela manhã, então toda lá em Curitiba nós temos a nossa personal, tá maravilhoso fazer academia. Eu sempre falo isso, que a felicidade, ela é a finalidade da vida. Quem disse isso foi o nosso querido Aristóteles, numa obra chamada Ética Nicômaco. E ele também fala que a felicidade tem a felicidade do baixo ventre, que é as comidas, as bebidas, o próprio sexo, mas a felicidade dos sentimentos. Então, é muito legal. Eu vejo a pessoa que eu mais admiro é o David. Se acontecer qualquer coisa, a primeira pessoa que eu vou ligar é o David. E também essa felicidade intelectual, de viajar, de estudar, de escrever um artigo, de escrever um livro. Então, a gente está agora numa série, nós estamos fazendo a enciclopédia LGBT+, que são 26 livros, e isso está sendo muito bacana, sabe? A gente produzir. Então, o que nos une são vários fatores. Não é isso ou aquilo, e não é, por exemplo, a igreja. Eu adoro, beleza que é esse papa, mas podia ser outro papa. Nós não temos que ficar dando satisfação para a igreja, para o Estado, para a família homofóbica, ou para um psicólogo louco ou um pastor. Nós temos que se constituir como cidadão, como ser humano fortalecido, né? Então, e o David me confirma isso. Ele me elogia, e quando ele não me elogia, eu fico falando, mas por que você gosta de mim? E por que você gosta de mim? Me dê 3 qualidades minhas. Daí ele fala. Daí eu falo também. Isso nós precisamos, o ser humano precisa. Se é casal... Eu não sou muito desse familismo, você tem que casar, você tem que casar, você tem que não tem que casar. Eu acho que cada um sabe das suas necessidades, mas eu recomendo que a gente tem que ter relações bacanas. Eu estou adorando esses tipos de famílias. Hoje nós temos 196 tipos de famílias. E cada um vai constituir sua família do seu jeito. Às vezes mora junto, às vezes não mora junto, às vezes mora em 2, em 3, em 4. Às vezes é namorado, daí o namorado tem uma relação complementar. Cada um vai constituir o seu relacionamento
Não precisa ficar copiando modelos. Eu acho assim, se nós usamos, eu e o David, usamos alianças, se nós usamos a mesma cor de roupa, a mesma roupa. Então, hoje, quando a gente vai comprar uma roupa, na hora a gente pede, eu quero essa camisa T médio para ele, o meu é G. Então, esse é o nosso jeito de viver a vida. Mas as pessoas têm que constituir o seu jeito. E aí, com certeza, toda panela tem sua tampa, todo pé cansado tem um chinelo velho, só que a minha tampa é inglesa e o meu Panela de pressão. Não, panela de pressão. É isso, todo mundo tem o direito de ser feliz. E nesse sentido, eu realmente sei o sentido que é ser feliz. Eu acho que a gente aqui só tem a agradecer pelo Tony e pelo David, porque ter pessoas que abrem portas e trilham caminhos fazem com que depois outros venham atrás e tenham trajetórias um pouco mais fáceis, mais felizes e também com o direito de sonhar. E a gente tem que celebrar e relembrar, né, a memória de pessoas como Tony, como David ou tantas outras que foram pavimentando, né, como a Ale disse, o caminho para que nossa comunidade tenha os direitos que ela tem hoje, e a gente não pode jamais, em hipótese alguma, baixar a guarda para que esses direitos eles sejam revogados ou a gente volte atrás. Daqui pra frente é realmente só pra frente. Muito obrigado pela sua companhia. Em breve a gente volta com mais histórias. Um beijo grande e cuide-se bem. Tchau!